Alguém que o Senhor escolheu essa noite para trazer uma palavra do trono dele ao nosso coração. O pastor Mateus. Que o Senhor seja contigo e que a palavra venha direto do trono para transformar a nossa mente, o nosso coração, que você venha falar com poder e autoridade, que você seja tomado pelo poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém, pastor Mateus? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes com o Senhor nesta noite? Amém. Irmãos, nós estamos numa conferência de GC 2025. Um momento oportuno para que nós pudéssemos estar nos reunindo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E hoje pela manhã, quando eu estava ministrando os avisos, Deus colocou uma palavra no meu coração para dizer para a igreja sobre a orientação dos nossos pastores, dos nossos líderes, para reforçar que o GC é o coração da igreja. Amém? GC está no DNA da nossa igreja. E quando eu falei que GC é o coração da igreja, naquele momento que eu falei, Deus ministrou algo no meu coração, assim, só que eu não falei. Eu cumpri todo aquilo que estava previsto fazer, mas algo me chamou muita atenção quando eu falei assim: GC é o coração da nossa igreja. E na hora veio na minha mente assim, o texto que fala de Provérbios, fala assim, ó: o coração alegre formoseia o rosto. Se nós do GC, nós somos o coração da igreja, nós temos a responsabilidade de trazer o quê? A alegria, a beleza para a nossa igreja, amém, irmãos? Então você que é do GC, você formoseia toda a igreja, meu irmão. O seu GC é responsável para trazer beleza à nossa igreja, amém? Fala para a pessoa do seu GC assim: nós somos a beleza da nossa igreja, amém? Irmãos, o GC é o coração da igreja, e nós somos responsáveis para trazer essa alegria, trazer essa beleza. Por quê? Porque no GC nós temos o brilho do Espírito Santo de Deus. É no GC que nós entendemos que nós estamos firmados na palavra do Senhor. É no GC que nós sentimos a presença de Deus, nós caminhamos na presença do nosso Deus, e isso é muito maravilhoso. E hoje eu pensei assim, eu vou compartilhar esse momento, porque fiquei a tarde toda pensando nisso. GC é o coração da igreja, e o coração alegre formoseia todo o rosto. E quando a gente vê essa igreja bonita, linda, maravilhosa, nós temos convicção que é a presença do Senhor e todo o trabalho que os GCs, os grupos de crescimento têm feito. Você é lindo, você é linda em Cristo Jesus. Fala para o seu irmão assim: você é lindo, você é linda. Pode falar? Pode falar. Nós podemos falar que nós temos o brilho do Espírito Santo em nossa vida. Nós somos belos, nós somos transformados. Tem algo em nós que chama a atenção. E o que tem em nós, irmãos, é a presença do Senhor nas nossas vidas. Amém, queridos? E o tema da conferência desse ano é cultivando a presença de Deus. E é por isso que nós temos que nos alegrar, por isso que nós temos que ter essa convicção, porque nós estamos o tempo todo, durante as nossas reuniões de GCs, cultivando a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, irmãos, nós somos apenas uma reunião de pessoas, um grupo de amigos, um passatempo. Mas quando nós temos a convicção que no lugar onde nós nos reunimos em 2 ou 3 em nome do Senhor, Ele se faz presente, aí nós temos a convicção que Deus se manifesta ali naquele ambiente. E nós temos que a cada dia aprender a cultivar a presença do Senhor. E o que é cultivar, pastor? Cultivar nada mais é do que um ato, uma ação
de fazer com que aquilo que exista permaneça existindo. Então, quando nós cultivamos algo, existe um desejo no nosso coração que aquilo que já existe continue a existir, continue a permanecer naquele ambiente. E é por isso que nós, nesta conferência, de forma global, todas as Lagoinhas, nós estamos com esse tema: cultivando a presença do Senhor. Vire para o irmão do seu lado e fala assim: continue cultivando a presença do Senhor. Continue tendo atitudes para permanecer na presença do Senhor. É isso que nós precisamos ter, irmãos. E desde sábado, desde ontem, nós estamos nesse foco, com esse tema. No sábado nós aprendemos uma palavra maravilhosa: quando o céu decide morar aqui, quando o céu decide morar entre nós. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Quando nós sentimos a presença de Deus, é como se o céu descesse naquele ambiente onde nós nos reunimos. E hoje eu creio que a presença de Deus está aqui nesta noite. O céu está perto, irmão. O mundo espiritual está muito perto. E eu tenho convicção que esta noite é uma noite onde nós sentimos a presença de Deus nesse ambiente. Isso pode acontecer em vários momentos da nossa vida. Não é só durante o culto no templo, mas a presença, sentir o céu mais próximo, é quando nós estamos dentro da nossa casa, exaltando o nosso Deus, sentindo a presença do nosso Deus. Foi assim ali na casa de Obed-Edom, quando aquele homem, aquela família toda, experimentou a presença do Senhor, experimentou que a arca do Senhor, a presença do Senhor estava ali. E quando nós temos a convicção, nós sentimos a presença de Deus no ambiente, você pode ter certeza que o sobrenatural acontece. O sobrenatural acontece. Quantos aqui já experimentaram o sobrenatural no seu GC? Quantos aqui? É isso, irmãos. Nós precisamos cultivar, nós precisamos permanecer. Nós precisamos continuar buscando a presença do Senhor. E hoje pela manhã nós tivemos uma palavra maravilhosa. Eu fiquei até impactado, falei assim: meu Deus, que responsa, depois de uma palavra daquela pela manhã, da pastora Josileide, onde quando nós ouvimos a palavra dizendo, quando Jesus entra na casa, a cura começa. E é maravilhoso, quando Jesus entra, irmãos, tem cura, tem libertação, tem transformação. E quando fala que a cura começa, eu quero declarar nesta noite que ela não vai apenas começar, mas ela vai permanecer. Aonde tem a presença do Senhor, aonde tem o povo de Deus reunido, a cura vai continuar, irmãos. Deus vai manifestar o poder dele. E é isso que nós precisamos continuar, buscando a presença do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre preparando a casa para o rei que voltará. Preparando a casa para o rei que voltará. Você pode repetir comigo assim? Preparando a casa para o rei que voltará. Senhor Deus, querido e soberano Pai, Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença em continuidade ao nosso culto de adoração ao Senhor. Pai, colocamos diante do Senhor nesta hora para ouvir a Tua palavra, Deus querido, para que o Teu Espírito Santo possa continuar ministrando aos nossos corações, ó Pai querido. Deus, nós estamos nesta conferência, ó Pai querido de GCs, Pai querido, e nós sentimos a Tua presença nesse ambiente, nós sentimos a Tua presença, ó Pai querido, nos nossos grupos de crescimento, mas nós queremos nesta noite, ó Pai, ouvir a Tua voz, ouvir a direção do Teu Espírito Santo, ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem uma porção nova da Tua unção, do Teu poder, do sobrenatural sobre as nossas vidas nesta noite, e nós nos colocamos na dispensação do Teu Espírito Santo, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, quando nós falamos sobre preparando a casa para o rei que voltará, e sempre nesses dias nós estamos ouvindo, vendo
presenciando alguém falando sobre férias, não é verdade? Sobre um período muito importante, e todos nós gostamos de tirar férias, não é verdade? Quem gosta de tirar férias? Quem gosta? Agora, quem gosta de viajar? Não é bom? Então, hoje eu fiquei meditando que nas férias muitas pessoas viajam, tem alguns irmãos que estão viajando, tem alguns irmãos que estão se preparando para viajar. A gente ouve alguns irmãos falando assim: eu estou também me preparando para receber amigos, parentes, pessoas que vão passar um período na minha casa, então eu estou num momento de preparação para receber alguém na minha casa. E eu fiquei essa semana pensando que isso acontece com todos nós, eu sei que muitos já passaram por isso, já experimentaram esse momento, de ter essa expectativa de receber alguém na sua casa, sim ou não? Alguém já passou por isso? E eu estava pensando algum tempo atrás, quando a minha cunhada e meu cunhado vieram passar um período na minha casa, tirar as férias, vieram do Brasil, e eu fiquei por um bom período. Eles programaram essa viagem por um bom tempo, e de vez em quando a pastora Joelma fala assim: não esquece que a minha irmã vai vir, ela está por chegar. Eu falo assim: não, mas vai ser quando? Vai ser agora? Parece que eles falaram que a passagem era para agosto. Ela falou assim: não, mas é junho já. Então, assim, uns 90 dias antes, ela já estava preocupada, sabe? Preparando a chegada deles. E uma vez eu acordei assim, assustado, ela falou assim: você já fez isso no quarto? Você já pintou o quarto? Você já preparou o quarto? Já fez isso? Eu falei assim: mas eles mudaram a passagem? Ela falou assim: não, por quê? Não, porque eu quero saber que dia que você vai preparar o ambiente para eles chegarem. Eu falei assim: mas falta 90 dias ainda. Eu pensei até que eles tinham trocado a passagem. E ela assim, naquela expectativa de preparar o ambiente, preparar tudo para as pessoas chegarem, eu falei assim: calma, eu vou preparar, mas ainda dá tempo para fazer as coisas. E isso são pessoas que têm essa expectativa de querer não só receber, mas existe também a importância da preparação para receber uma pessoa. É importante, não é, irmãos? E quando nós falamos preparando a casa para receber o rei que voltará, nós precisamos entender que nós precisamos saber que a nossa casa precisa ser um lugar que precisa estar sendo sempre preparado para receber alguém especial. Se nós preparamos a nossa casa para receber as visitas, que eu posso dizer de rotina, quanto mais preparar a nossa casa para receber alguém tão especial na nossa vida, não é verdade? Quanto mais especial, mais nós queremos preparar aquele ambiente, nos preparar para dar uma atenção, para receber aquela pessoa que está a chegar. Muitas vezes nós estamos preparando para receber alguém muito importante, um amigo que teve uma experiência, teve um contato muito forte há anos atrás, um familiar, uma pessoa importante, um profeta, uma pessoa que vai ficar na nossa casa. E muitas vezes a gente percebe que as pessoas, ao nos receber, ela tem um carinho especial, mas hoje eu consigo ver que não é apenas quando a gente chega, mas também existe um momento de preparação, de expectativa. Você chega naquela casa, está tudo preparado. Tem pessoas que têm o zelo, o cuidado de perguntar daquilo que a gente gosta, e a gente fica tão feliz de ser recebido, mas a pessoa ainda tem o carinho, o cuidado, e fala assim: do que vocês gostam? Onde vocês queriam ir? O que vocês gostariam de fazer? Isso nos faz sentir muito mais importante do que simplesmente o fato de estarmos visitando aquela casa. E quando nós temos essa ideia de receber, de preparar, a Bíblia é muito clara, irmãos, quando ela fala que nosso Senhor Jesus, o Rei da Glória, Ele está por voltar. Jesus está voltando, meu irmão. Quem crê nisso? Quem crê que Jesus está voltando?
Então nós temos na palavra do Senhor que Jesus, Ele voltará, Ele já está à porta, Ele já está chegando, e Ele não vem apenas para fazer uma visita. O Jesus que nós estamos esperando, Ele vai permanecer conosco, nós vamos morar com Ele toda uma eternidade, irmãos. Quem quer morar com Jesus durante toda a eternidade, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque esse dia está chegando, irmãos. Então, se você tem expectativa de receber alguém especial, saiba que Jesus está chegando e Ele vai morar conosco para sempre. Então, nós precisamos estar preparando o ambiente. Agora, enquanto Jesus não chega, o que nós estamos fazendo? A Bíblia diz que Ele preparou um ambiente, uma morada celestial. Mas o que nós estamos fazendo na nossa casa para esperar o Rei que voltará? Como nós estamos fazendo, convivendo e apresentando a nossa casa? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, do verso 1 até o verso de número 5. E a Bíblia diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto de Apocalipse, onde nós temos o Apocalipse como um livro, onde João registra as revelações, tudo aquilo que o próprio Jesus apareceu para ele e mostrou para João. Ainda disse para João: escreve estas palavras que são fiéis e verdadeiras. Irmãos, nós estamos diante de um texto onde nós lemos que João escreve algo maravilhoso. João, ele estava escrevendo uma revelação que o próprio Senhor Jesus mostrou para ele. E se nós formos aprofundar nesse momento da vida de João, ele estava preso na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma prisão do Império Romano, onde eles imaginavam que quando levavam a pessoa para aquela prisão, já não tinha mais recurso, já não tinha mais jeito, ele estava ali condenado para viver uma prisão perpétua. Ali eles já estavam livres daquele problema, por isso é que eles enviavam as pessoas para a ilha de Patmos. Ali não tinha como a pessoa fugir, ali a pessoa estava condenada a morrer naquele lugar. Mas eu quero dizer para você nesta noite, muitas vezes o inimigo da nossa vida, as adversidades da nossa vida, pensam isso de mim, pensam isso de você. Ele nos coloca em situações que nós pensamos, até nós mesmos poderíamos pensar que não tem jeito mais, não tem solução, eu não consigo sair deste lugar, eu estou preso nessa situação, eu estou cativo nesse ambiente, eu não consigo enxergar nenhuma solução, eu não consigo enxergar saída.
mas eu quero te dizer nesta noite, diante desta palavra, João estava preso na ilha de Patmos pelo Império Romano, mas ele tinha liberdade em Cristo Jesus. Enquanto o mundo pensa que nós estamos presos, o Senhor Jesus revela para nós coisas maravilhosas, tremendas, sobrenaturais. E eu quero dizer para você nesta noite, não importa o que você está passando, Deus tem algo sobrenatural, espiritual para revelar através da sua vida. Você vai ver o sobrenatural de Deus. Deus vai te mostrar coisas grandes e tremendas que nenhum homem nunca viu, mas Ele vai te mostrar para dizer que Ele é Deus na sua vida. E naquele lugar ali, preso, Deus começou a falar com João, Deus começou a se revelar a João, Deus começou a dar visão a João, e em uma de suas visões, a Bíblia fala aqui que nós acabamos de ler, que ele viu os céus, ele viu nova terra, ele viu o espiritual, ele viu a promessa, ele viu algo que muitos homens já tinham morrido, já tinham entregado as suas vidas, já tinham sido perseguidos, condenados, mortos por esta promessa de ver o que ia acontecer no futuro. Mas ali naquele lugar, naquela prisão, João vê novos céus e a nova terra. Ele vê a esperança num lugar que ninguém poderia ver nada. Você vai começar a ver uma esperança sobrenatural na sua vida. Você vai começar a ver coisas que você nunca imaginou, porque nosso Deus é um Deus de esperança, é um Deus de renovo, é um Deus de restauração. Deus vai começar a te mostrar coisas que muitas pessoas pensaram em ver, mas não viram, mas Ele vai te mostrar porque Ele é Deus. Ele é Deus na sua vida, Ele é Deus na minha vida. E Ele começa a ver a cidade santa, ele começa a ver a Jerusalém celestial que descia do céu, algo vindo da parte de Deus. E eu quero profetizar sobre a sua vida. A pastora Josileide disse mais cedo que nós estamos num ambiente profético, e eu quero declarar que tem algo de Deus vindo sobre a sua vida. Tem algo de Deus vindo sobre a sua vida. Quem crê nisso, glorifica o nome do Senhor. João viu a cidade santa vindo do céu, e eu vejo nesta noite uma resposta de Deus para a sua vida, uma resposta de Deus para o seu GC, aquilo que você está orando, aquilo que o seu GC está clamando, aquilo que o seu GC está buscando, aquilo que no seu GC você se uniu, você se agregou, você juntou com seus irmãos e disse: esta tua luta é a nossa luta, porque a tua vitória é a nossa vitória. Você vai ver em nome de Jesus, o seu GC vai cantar o hino da vitória. É por isso que nós nos reunimos no GC, é porque não existe mais uma luta individual, existe uma luta coletiva no GC. Quando nós participamos de um grupo de crescimento, nós declaramos que na presença do Senhor ninguém cresce sozinho, nós crescemos coletivamente. E quando um é abençoado, todos são abençoados, porque a nossa fé é fortalecida. Através da vida de João, naquele ambiente, todo o cristianismo foi fortalecido com essas revelações. O que Deus mostrou para João, a cidade, a morada de Deus, separou para nós. É algo sobrenatural, e baseado nesta morada, nessa cidade santa, é que nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele tem um prazer, Ele se alegra quando nós entendemos a importância da nossa morada, a importância da nossa casa, o valor que nós precisamos dar para a nossa casa. Eu estou dizendo agora a nossa casa física mesmo, nosso ambiente, onde nós moramos, onde nós residimos. É muito bom estar na igreja, é muito bom, é maravilhoso estar no templo, mas quantos aqui dormem no templo? Quantos aqui acordam no templo? Quantos aqui têm a sua família 24 horas dentro do templo? Então o lugar que nós moramos, a nossa casa,
é um lugar onde a presença de Deus deve ser real 24 horas por dia, porque lá nós passamos a maior parte do nosso tempo e com as pessoas que o Senhor nos presenteou, com a nossa família, amém? Agora, quando nós abrimos a nossa casa para ter um GC, para ter um grupo de crescimento, nós estamos declarando que a nossa casa é um lugar de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quando João, ele vê a cidade santa, os primeiros cristãos, depois da era apostólica, começou a viver essa experiência de dar importância às casas. A Bíblia fala em Atos, que o povo naquela época da igreja primitiva se reunia nas casas e no templo. Mas depois da época de João, o último discípulo, o último apóstolo a morrer, eles tiveram uma dificuldade, porque não existia mais o templo. Talvez você nunca parou para pensar esta situação, porque até na época de João, eles confrontavam, desafiavam entrar nas sinagogas, que eram os templos dos judeus. Só que quando começou a perseguição cristã, eles começaram a ser expulsos. Eles não podiam mais entrar nas sinagogas, eles já não tinham mais o templo que foi destruído pelos romanos. Então a igreja primitiva se fortaleceu, cresceu e se edificou em Cristo Jesus, pregando, falando da palavra do Senhor de casa em casa. Do ano 100 até o ano 350, não existia uma construção, uma edificação, um templo. E onde estavam os cristãos? Como eles se fortaleceram? Sabe como? Pregando o evangelho de casa em casa, reunindo as famílias de casa em casa, reunindo as famílias em grupos menores na casa e falando do poder do nome de Jesus. E ali a igreja cresceu de uma forma tremenda, maravilhosa, poderosa e sobrenatural, porque por causa das casas que existiam e foram abertas, cederam espaço para a pregação do evangelho. Hoje nós temos a liberdade de ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Talvez você nunca parou para pensar que depois do ano 350, quando começaram a construir os templos, eles começaram a focar só nos templos. Então a adoração poderia ser só nos templos. E nós ficamos 1000 anos escravos da adoração somente nos templos, sobre um regime opressor, sobre um regime que não poderíamos ter a presença do Senhor. Então nós ficamos 1000 anos, foram conhecidos como, a Idade Média foi conhecido como o ano das trevas. Sabe por quê? Porque eles não tinham a oportunidade de ter o conhecimento verdadeiro das Escrituras. Mas a história fala também, que enquanto o inimigo oprimia, fazia com que as pessoas ficaram escravas ali, somente dentro dos templos, ouvindo só aquilo que eles poderiam ouvir, a história fala que existiam pessoas que estavam nas suas casas, com os joelhos dobrados, orando a Deus, não só pela sua família, mas por uma humanidade inteira. Durante 1000 anos existiam pessoas dentro das casas, orando, exaltando ao Senhor, buscando a libertação da escravidão intelectual e espiritual, e somente no ano 1522 isso aconteceu. Mas é porque existiam pessoas nas casas, orando e buscando a presença do Senhor. E agora na nossa época, nos nossos dias, nós temos a liberdade e a possibilidade de fazer das nossas casas um lugar onde é manifesto a presença de Deus. Você que tem um GC na sua casa, você que abriu a sua casa para que outras pessoas possam ser abençoadas, você está dando continuidade ao poder, à manifestação, à pregação do evangelho dentro da sua casa, meu irmão. Dentro da sua casa. A sua casa é um lugar onde o céu se manifesta. Receba essa palavra. A sua casa é o lugar onde o céu se manifesta. Você pode receber essa palavra? A sua casa é o lugar onde o céu se manifesta.
E nós temos, através dos nossos GCs, esta oportunidade, esse privilégio de saber que a nossa casa é um lugar de adoração. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 25 que o próprio Deus, Ele disse para o povo que deveria trazer ofertas para a construção do templo. E no verso número 8, o texto diz assim: e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. O desejo de Deus habitar entre nós, irmãos. Existe um desejo do próprio Deus habitar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. O nosso lar é um lugar onde a presença de Deus, ela deve ser continuamente exercida e cultivada, para que os frutos venham aparecer dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Então nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que quer habitar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Quando nós abrimos a nossa casa para Jesus, somos o reflexo, somos nós os instrumentos para atrair o céu para a terra. Então nós precisamos abrir as nossas casas para os grupos pequenos, para os GC, porque quando nós fazemos isso, nós estamos declarando: Deus, faça do meu lar um lugar da tua habitação, faça do meu lar o tabernáculo do Senhor, aqui nessa região, aqui nesse prédio, aqui nesse condomínio, aqui nessa freguesia, porque as pessoas precisam ter um lugar de referência, irmão. As pessoas precisam ter esse lugar, onde existe um lugar da presença de Deus. E Deus quer habitar dentro da nossa casa, quer fazer morada ali, é um desejo do coração de Deus. E eu vejo também que a importância da casa no contexto cristão, porque nós precisamos viver na nossa casa o que Jesus disse que seria para sempre. Então a presença de Jesus dentro da nossa casa precisa ser algo constante. E é por isso que muitas pessoas falam assim: irmão, o GC é toda semana? É toda semana, mas poderia ser todo dia, porque o que nós experimentamos no GC, uma semana, irmãos, uma vez por semana, eu tenho convicção que tem pessoas que vai falar que é pouco. É pouco, não é? Quem queria receber mais de Deus? Mais. Quem queria mais da presença dele dentro da casa? Não é isso que nós queremos? Mas muitas vezes nós esperamos: não, eu vou ao culto, eu vou à igreja, é muito bom. A comunhão com Deus é aqui no templo, a adoração a Deus é aqui no templo, mas dentro da nossa casa precisa ser constante, precisa ser perene, precisa ser contínuo a presença do Senhor. Em Mateus capítulo 28, 19 e 20, diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No GC, na nossa casa, nós temos a oportunidade de viver a presença do Senhor de forma contínua, porque nos GCs nós temos a oportunidade de fazer discípulos, de discipular pessoas, de ensinar as pessoas, de ver as pessoas crescer, de ver as pessoas ter maturidade, de falar com as pessoas qual é o próximo passo na fé. Irmão, se tem algo que me alegra o meu coração e alegra o coração da pastora Joelma e dos demais professores do curso de batismo, é quando nós recebemos um irmão para se batizar e fala assim: que bom que você sentiu o desejo no coração de batizar. Ele fala assim: eu fui orientado no GC, eu fui ensinado no GC, eu estou sendo encaminhado pelo GC, o meu líder de GC me disse: eu preciso dar um passo a mais, eu preciso crescer na fé, eu preciso continuar a caminhada, e o meu líder, a minha liderança me ensinou: vá, faça o curso do batismo, dê um passo de fé. E quando nós ouvimos isso, irmãos, nós temos convicção que a presença de Jesus dentro daquele GC está trazendo discípulos para o reino de Deus, está sendo pessoas discipuladas ali.
E as pessoas estão sendo encaminhadas para onde? Para o batismo. Mas se nós temos um curso, um momento de preparação para o batismo, de onde vieram essas pessoas? Sabe de onde que está vindo? Da sua evangelização, de dentro da sua casa, do seu GC. Pessoas que estão entrando lá, ouvindo a palavra de Deus e querendo crescer na fé, querendo ter mais experiências com Deus. Pessoas que estão querendo preparar suas casas espirituais para que o Rei da Glória, o Rei Jesus, possa se manifestar na vida dele. E ele está preparado para a volta de Jesus. E no GC, nós temos essa oportunidade. A nossa casa é uma prévia do lar eterno. A nossa casa é um ambiente onde nós experimentamos a glória de Deus, a presença de Jesus, como ele diz: estarei convosco todos os dias, até o final dos séculos. E nós precisamos continuar buscando essa presença do Todo-Poderoso. E um outro ponto que me chama muita atenção é que essa casa preparada, ela precisa estar sempre de encontro com o Senhor Jesus. Para que nós venhamos preparar a nossa casa, nós precisamos saber quem é que nós estamos convidando ou com expectativa para entrar na casa. Hoje pela manhã nós lemos um texto que quando Jesus estava na casa, que curou um paralítico, ali foi levado por 4 amigos. E eu gosto muito desse texto porque esse texto me faz lembrar de uma experiência que eu tive com Deus. Não propriamente no que foi lido de manhã em Lucas, mas em Marcos, no capítulo 2, quando a Bíblia diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava na casa. E eu não sei se você já ouviu, mas existem muitos estudos, muitas pessoas, muitos teólogos, pastores, que tentam descobrir que casa era aquela. E por imaturidade, por ser envolvido por essa especulação, um dia eu entrei nessa pesquisa. Um dia eu falei com o Senhor: Deus, tantas pessoas procuram saber, tantos estudiosos, eu vou começar a estudar também, porque quem sabe eu consiga descobrir, quem sabe o Senhor me fale quem é, e eu vou ficar muito grato ao Senhor, porque vai ser uma revelação do Senhor na minha vida, em que muitas pessoas não conseguiram descobrir, mas se o Senhor falar comigo, eu vou ficar muito feliz. E comecei a orar, comecei a pesquisar, comecei a buscar, comecei a me envolver com outras pessoas que estão estudando, até que um dia, você sabe o que não sei se você já imaginou, mas é entrar num ringue, num cenário de luta, e ser boxeado, Quem aqui da nossa época, que viu aquele filme de Rocky Balboa, que ele apanhou, e a moral do filme não é a vitória dele, mas o quanto que ele suportou, de apanhar. Eu entrei no ringue e Deus começou a me boxear. E eu falo, irmãos, que se tem algo que eu não tenho vergonha de falar, é quando eu apanho e aprendo. Eu não tenho vergonha. Durante a minha profissão toda, durante 25 anos, as pessoas falavam assim: como que você tem coragem de falar tudo que deu errado? Eu falei assim: eu tenho que falar o que deu errado comigo, para que as pessoas não venham fazer a mesma coisa. Nós, como cristãos, nós temos muito para falar daquilo que vai dar certo, mas é aquilo que deu errado. Hoje cedo nós tivemos um exemplo, pastora Josileide? Daquilo que deu errado, não alimentou bem, agora, a pastora Joelma também no batismo ele falou, não fez atividade física, quando veio na hora o médico falou assim: você tem que fazer atividade física. Ela não teve opção. Ela é obrigada a fazer, porque não se preparou. Então eu entrei nessa luta e comecei, até que o dia o Espírito Santo, Deus falou assim: para de pesquisar, não vai ter revelação nenhuma e você não vai descobrir aquilo que você quer descobrir. Eu falei: Senhor, se o Senhor não quiser falar, tudo bem, mas por que eu não posso saber? E o Espírito Santo falou comigo: porque você está procurando aquilo que não existe e aquilo que eu não quero falar para ninguém.
Porque o que está na Bíblia não é quem era o dono da casa, mas quem estava na casa. E quando Jesus está na casa, não importa o dono da casa, porque Jesus é o prioridade, Ele é o maioral, Ele é aquele que faz o milagre. Então, meu irmão, dentro da nossa casa, não é o nosso nome que prevalece, mas é o nome de Jesus que está lá. Todo GC tem um nome para se identificar, tem um anfitrião que é o dono da casa, mas eu quero dizer, o mais importante é porque Jesus está lá nessa casa, Jesus está lá no GC, e o milagre acontece, o sobrenatural acontece, porque Jesus está na casa. É por isso que eu falo com vocês, que eu apanhei muito, fiquei muito envergonhado, mas eu não posso deixar de falar, porque eu aprendi, na minha caminhada, que o mais importante é a presença de Jesus na casa. Tem muitas casas belas, maravilhosas, organizadas, lindas. Se você entra, você fica, meu Deus, que decoração, meu Deus, que coisa chique. Teve uma vez que eu entrei na casa, eu fiquei em pé, porque eu fiquei sem graça de sentar no sofá. Eu falei, como é que senta aqui? A pessoa falou assim, vontade. Pode sentar. Eu fiquei sem jeito, de tão chique. Mas era uma casa que precisava de oração, que estava vazia da presença do Senhor. Não adianta as casas ser cheias de decoração, cheias de recurso, cheias de beleza, mas não ter a presença daquele que vai preencher todas as áreas da nossa vida. Então Jesus é que faz a diferença na nossa casa, irmãos. E quando nós falamos de Jesus é que faz a diferença na casa, quando nós lemos esse texto, no verso de número 12, depois que nós entendemos que o paralítico foi levado até Jesus, através daqueles 4 amigos, mas no verso 12 o que me chama a atenção foi que a Bíblia fala, e levantou-se e tomou logo o leito, e saiu da presença de todos, de sorte que todos admiravam e glorificavam, dizendo a Deus, nunca vimos tais prodígios. Meu irmão, num GC, é esse ambiente que nós precisamos olhar e ver assim, gente, eu nunca vi tantos milagres acontecer, eu nunca vi tanta resposta de Deus, eu nunca vi tanta salvação em Cristo Jesus, eu nunca vi tanta resposta de Deus, como eu estou vendo no meu GC. Você crê nisso? Você crê que o seu GC vai ser esse lugar? Onde as pessoas vão falar assim, eu nunca tive tanta experiência com Deus, como eu estou tendo no GC? Quantos creem nisso? Irmãos, eu tive a experiência de participar de um culto no lar, na cozinha da casa da minha sogra, para não falar na cozinha da minha esposa, mas era da minha sogra, naquela época, e eu vi o que era o crescimento de uma igreja. As pessoas iam ali para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, e naquela época eu era jovem, mas também eu era imaturo na fé, porque eu não tinha muita experiência com Deus, mas eu estava lá. Então você que participa do GC, talvez você pense assim, mas o que eu vou fazer lá? Por que eu tenho que participar? Para você ver e testemunhar o que Deus faz, porque um dia Ele vai fazer na sua vida também. Você precisa presenciar para a sua fé ser fortalecida. E eu estava lá observando tudo. Eu me lembro que eu sentava na escada, era alto, a escada da cozinha, eu sentava, e eu só tinha duas preocupações, é ver tudo o que estava acontecendo, os irmãos cantando, orando, pessoas sendo libertas, curadas, transformadas, e a outra preocupação é assim, a Bíblia fala, aí eu conheci um pouquinho de Bíblia, a Bíblia fala que teve um jovem que caiu da janela, então esse poder todo lá embaixo, tem que tomar cuidado para não cair da escada. Então eu ficava preocupado, ficava na escada, e quando ia descer, com calma, porque com medo de cair, porque eu via tanta coisa acontecer, e hoje, eu sou testemunha que aquele período, foi um período de gestação espiritual. Por que gestação espiritual, pastor? Porque naquele ambiente que eu vi, pessoas se reunindo, o nome do Senhor sendo pregado, aquela célula, aquela casa que se abriu, hoje é uma das maiores igrejas da cidade. Então eu vi uma igreja nascer dentro de uma casa, irmãos.
E pelos olhos da fé, eu consigo ver também uma igreja nascendo dentro da sua casa, dentro do seu GC, e você sendo aquele que vai presenciar a gestação espiritual de uma igreja, irmãos. Oh, remandaramande canta lá, baixere canta lá. Você está no GC para presenciar a gestação de uma igreja. A igreja não se abre, ela nasce. Ela nasce dentro de uma casa. E essa igreja aqui nasceu de um GC, irmãos. Um dia desse eu estava ouvindo um pastor dar o testemunho que ele passou muito tempo no GC, e do GC virou igreja, multiplicou até se tornar igreja, e hoje o pastor da igreja era uma criança que estava no GC. Quantos aqui tem filhos e frequentam o GC? Você crê que o seu filho vai ser um pastor de uma igreja? Começando ali no GC? Você crê nisso? Você crê nisso? Que o seu filho que é criança, que é Link, que é Rocket, vai ser um pastor, uma pastora, uma pessoa que vai ser líder do GC? E você vai participar da gestação dessa igreja? Você vai começar a viver, a experimentar. A gente escuta as irmãs grávidas, os pais grávidos, eles estão felizes, estão desfrutando antes do filho nascer. Mas o momento de gestação é um momento de participação, de usufruir daquela bênção. Eles estão se alegrando no Senhor por algo que Deus já deu, mas o filho não nasceu. Mas pela fé eles tomaram posse, amém? E a nossa casa, irmãos, é o lugar de Deus fazer um milagre. E nós temos que preparar a nossa casa. Nós temos que preparar o nosso lar. Porque um dia o Rei Jesus voltará e nós moraremos eternamente com Ele. Mas enquanto isso não acontece, a nossa casa é um pedacinho do céu. É um lugar de experimentar a presença de Deus. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé nesta hora. E nós estamos numa conferência de GCs, e eu sei que existem, nós oramos pela manhã pelos líderes, pelos co-líderes, já teve um ato profético aqui hoje, para futuros líderes, mas diante dessa palavra, desde o dia que eu comecei a estudar, a buscar do Senhor, Deus começou a ministrar no meu coração. E hoje pela manhã, quando a pastora Josileide começou a orar, eu falei assim: meu Deus, o Senhor vai antecipar tudo? Fique à vontade. E ela começou a antecipar. Só que aquilo que Deus ministrou no meu coração, para a glória de Deus, ela guardou para esse momento. Eu quero orar primeiramente para você que tem um GC na sua casa, para você que é um anfitrião, para você que recebe as pessoas na sua casa. Gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Todos que têm um GC na sua casa, todos vocês que são anfitriões, talvez você é um anfitrião lá na área comercial, no seu comércio, ou até mesmo um anfitrião no ambiente virtual, pode vir também. Você que é anfitrião, todos os anfitriões do GCs, todos os anfitriões de GCs, irmãos, todos. Gostaria que você viesse, que nós vamos orar por você. Mas agora eu quero orar também, fazer um convite para você que já teve um GC na sua casa, e você sabe o porquê que você está sendo convidado. Você já teve um GC na sua casa, ou no Brasil, ou tempos atrás. Eu gostaria que você viesse aqui também. Quantos já tiveram um GC na sua casa, e hoje não tem mais por algum motivo? Eu gostaria que você viesse aqui à frente também. Porque você que já teve um GC na sua casa, você naquela época, naquele momento, foi um canal de bênção na vida das pessoas. E eu creio que Deus ainda quer continuar fazendo da sua casa um lugar da presença de Deus. E o terceiro convite agora, eu quero te desafiar. Você que deseja abrir a sua casa para um lugar de adoração a Deus, um lugar de exaltação ao Senhor,
abrir a sua casa para que aconteça um GC na sua casa, mas você, espera aí, mas você pensa assim: a minha casa é muito pequena. Deus falou no meu coração, você que deseja, mas pensa que a sua casa é pequena. E o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, porque humanamente falando, 5 pães e 2 peixinhos, nunca seria possível alimentar uma multidão. Mas nas mãos de Jesus, e foi colocado na disponibilidade, foi entregue nas mãos do Senhor Jesus. Ele fez daquilo que era pequeno se tornar grande. Tem alguém aqui que tem desejo de ter um GC na sua casa e pensa assim? Vem aqui também que nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Porque existe um ambiente profético. O que eu estou falando aqui, você pode pensar assim: vai ter um GC só com 4 pessoas? Eu creio pela fé. Eu tenho fé, irmãos, para que isso possa acontecer e multiplicar de 4 pessoas. Só comporta 4 pessoas e vai começar com 4. Mas eu acredito também que a sua casa vai aumentar pela fé. O tamanho da sua casa vai aumentar. Vai ter mais pessoas lá, vai receber mais gente lá. Pastores, líderes, vamos orar por essas pessoas. Vamos orar por estas casas, por esses ambientes. Ambientes proféticos, ambientes da presença de Deus. Esse que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Senhor, nós queremos declarar, Senhor, nessas casas, ó Pai querido, casas, ó Pai, homens e mulheres que colocaram à disposição do Senhor um ambiente, ó Pai querido, uma residência, Senhor, para que o nome do Senhor fosse declarado, para que o nome do Senhor fosse exaltado, Senhor. Eu quero declarar, Deus, na casa deles, ó Pai querido, um ambiente de glória, um ambiente sobrenatural, um ambiente de cura, um ambiente de libertação, um ambiente de salvação, ó Deus querido. Deus, eles já prepararam as suas casas e colocaram à disposição do Senhor. Eles estão, ó Pai, colocando diante do Senhor esse ambiente, ó Pai querido. Deus, que eles estão colocando diante do Senhor e falando: Senhor, é teu, a minha casa é do Senhor. Faça presente o Senhor neste ambiente. Faça presente Jesus na minha casa. Porque quando o Senhor Jesus está na casa, a multiplicação, irmão. Quando o Senhor Jesus está na casa, a cura, a libertação, a mover do sobrenatural. Nome de Jesus, Senhor. Casas, ó Deus, casas cheias da tua presença, casas, ó Pai querido, cheios da tua glória, Senhor. Casas, ó Pai querido, avivadas. Casas, ó Pai, referenciais, ó Pai querido, nessa nação. Deus, através da casa dessas pessoas, haverá uma multiplicação de casas, ó Deus. Outras pessoas vão abrir as suas casas, ó Deus querido, porque tem um exemplo, ó Pai querido, de alguém que abriu o lar, alguém que abençoa as pessoas, ó Deus querido, abrindo o espaço da sua casa. Deus, nós vamos aumentar esse número de casas, ó Deus. Portugal será pequeno, ó Pai querido. Nós declaramos, ó Pai querido, Portugal cheia de casas, ó Pai querido, casas abertas, ó Pai querido, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Deus, nós declaramos, ó Pai, que cada casa em Portugal será um lugar, ó Pai querido, de adoração ao Senhor. Será um grupo pequeno, será um lugar de libertação, será um lugar de cura, será um lugar de alimento espiritual, ó Deus querido. Cada casa, ó Pai querido, cada GC, Senhor, será um ambiente, ó Pai querido, do manifestar da tua glória, Senhor, do manifestar do céu na terra, ó Deus querido. Nós iremos experimentar, Deus querido, a glória, o poder, a presença, o sobrenatural em cada casa, Senhor. Deus, eu quero pedir ao Senhor agora, Deus, que o Senhor venha abrir as portas dos céus, venha aumentar essas casas, Senhor.
Pai, eu quero profetizar que o Senhor vai aumentar essas casas, ó Deus querido. Casas, ó Pai querido, que vão ser ampliadas, ó Deus querido. Tendas que serão alargadas, Senhor, no poder do nome de Jesus. No nome de Jesus, ó Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós queremos declarar, Senhor, essas casas, ó Pai, ambientes proféticos nesta geração, para esta nação, ó Deus querido, para que o nome do Senhor seja exaltado e que o teu reino cresça, que o teu reino se fortaleça para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Aleluia, aleluia. Pode voltar para o seu lugar, pode voltar para o seu lugar. A sua casa é um lugar da presença de Deus. Aleluia. E eu creio, irmãos, que muitas outras casas abrirão portas para que o reino do Senhor seja fortalecido. E eu não posso terminar, encerrar, sem te fazer dois convites. Talvez você entrou aqui hoje, ouviu essa palavra, tenha acompanhado esta conferência de GC. Nós estamos falando de casa transformada, casa preparada, mas você ainda não teve a oportunidade de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, para que Jesus venha transformar a sua casa espiritual, para que Jesus venha habitar dentro do seu coração. Você precisa abrir o seu coração, que é a sua casa espiritual, para que você possa ver o agir, possa experimentar o poder de Deus. E nesta hora eu quero convidar você. Eu ouvi essa palavra, Deus tocou no meu coração, o que é que eu preciso fazer para experimentar, para ter uma casa preparada, uma casa cheia da presença do Senhor? Eu quero te convidar. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Só estender a sua mão direita. Tem alguém? Tem alguém que quer deixar Jesus entrar na sua casa, no seu coração? Tem alguém? Esse é um momento que nós estamos te dando a oportunidade de você deixar Jesus entrar na sua casa espiritual. Só você pode fazer isso. Você é o dono da sua vida, mas você precisa permitir que Jesus entre na sua casa. Tem alguém que deseja fazer isso? Estenda suas mãos, sua mão direita. Nós queremos te conhecer. Tem alguém? Tem alguém que deseja? Vou fazer o segundo convite. Talvez você já fez isso outra vez, mas por algum motivo você se afastou, você se distanciou, mas hoje você quer dizer: eu quero deixar Jesus entrar na minha vida novamente, quero deixar que Jesus tome conta da minha vida por completo, eu nunca mais quero abandonar Jesus. Talvez você entrou aqui e tenha esse desejo no coração. Tem alguém que quer retornar para a presença do Senhor Jesus? Tem alguém? Glória a Deus, não tem ninguém, todos já têm Jesus dentro do coração. Nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Talvez você que está assistindo esse culto, você sentiu o desejo no coração de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, retornar para os caminhos do Senhor. Você pode fazer contato através do nosso telefone da paz, 91 600 8010, entrar nas nossas redes sociais e dizer: eu quero que Jesus entre na minha vida, eu quero que Jesus transforme a minha casa espiritual, e nós estaremos orando e fazendo contato com você. Senhor Deus, querido e soberano Pai, Deus, nós louvamos e exaltamos o teu santo nome. Obrigado, Deus querido, por este tempo maravilhoso, ó Pai querido, esta conferência de GC em 2025. Obrigado por cada líder, ó Pai querido, de GC, cada colíder, Senhor. Obrigado por cada anfitrião, ó Deus querido. Obrigado por cada vida, ó Pai, que abriu as suas casas, ó Pai querido, para que o nome do Senhor seja exaltado. Pai querido, nós louvamos ao Senhor que como igreja, Senhor, Lagoinha, como igreja do Senhor nesta geração, ó Pai querido, nós vamos continuar pregando a Tua palavra, nós vamos continuar, Senhor, fazendo a Tua obra, obedecendo a Tua palavra, ó Pai querido, e falando do Teu amor para as pessoas.
Pai querido, que o Senhor venha nos dar uma semana abençoada na Tua presença, que a nossa vida, que a nossa casa seja um ambiente contínuo da Tua presença, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, Deus abençoe a todos, Deus abençoe, meu irmão, glória a Deus. E você que está em casa, nós gostaríamos de convidar você para estar conosco aqui outras vezes. E saiba que nós precisamos preparar a nossa casa espiritual para a morada do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua casa, em nome de Jesus. Observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos